A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo estejam com todos nós agora e para todos sempre. Amém. As palavras do Evangelho do dia que servirão de base à nossa mensagem de hoje. E especialmente, como tema, a pergunta de Jesus: quem vocês dizem que eu sou? Que Deus abençoe esta palavra no coração e na vida de cada um de nós. Amém. Podem sentar. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o nosso Salvador, queridos também ouvintes que nos acompanham em nossa transmissão, que Deus abençoe a todos onde estiverem e que Deus abençoe a cada um de nós aqui também, através da sua palavra, do seu Evangelho doce e salvador. Quem é Jesus? Após curar um paralítico que foi trazido até junto de Jesus, através do próprio teto da casa, na cidade de Cafarnaum, os mestres da lei conversavam entre si e perguntaram: quem é este homem? Certo dia, Jesus também foi jantar na casa de Simão, um fariseu. Chegou uma mulher e derramou perfume nos pés de Jesus. E depois, ela em seguida secou os pés de Jesus com seus próprios cabelos. Jesus aproveitou essa situação e falou então sobre o perdão. E depois ele se dirigiu a esta mulher e disse assim: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a debater e questionar. E alguém perguntou: que homem é este que até perdoa pecados? Em outra ocasião, Jesus estava dormindo no barco, em alto mar. De repente, os seus próprios discípulos o acordaram, apavorados com a tempestade que ameaçava naufragá-los. Jesus se levantou e, sob o seu comando, imediatamente surgiu a bonança. Admirados, os discípulos entre si comentaram: mas que homem é este? Ele manda até no vento e nas ondas, e eles obedecem. A fama de Jesus e de seus milagres chegou até ao conhecimento de Herodes, o governador da Galileia, o mesmo que mandara decapitar João Batista. E este político supersticioso, tendo a sua consciência a acusá-lo, falou: quem é este a respeito de que eu estou ouvindo tantas coisas assim? No domingo de Ramos, quando Jesus entrou na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho, toda a cidade ficou em alvoroço, diz o Evangelho. E perguntavam: quem é ele? Meus ouvintes, parece que ninguém sabia exatamente quem ele era. Parece que ninguém sabia quais eram as suas reais dimensões. Parece que ninguém sabia por que ele falava e agia de uma maneira tão espetacular, tão excepcional, tão incomum. E agora o curioso é que o próprio Jesus pergunta o que os outros pensavam e diziam sobre ele.
quem o povo diz que eu sou? E os seus discípulos então tentaram rapidamente reproduzir as opiniões que corriam na época. Uma versão que corria insistente dizia que ele era João Batista, ressuscitado. Outros o ligaram com aquele arrebatamento do profeta Elias, fato acontecido há 9 séculos atrás, mas afirmavam que Jesus era esse profeta que regressara do céu. E havia ainda outros que diziam que Jesus era a reencarnação de algum dos outros antigos profetas. Na verdade, todas estas respostas são confusas e algumas até delirantes. Mas além destas, aconteceram outras considerações extravagantes e também ofensivas. Em certa ocasião, Jesus debatia com os judeus e estes, indignados com as suas sábias respostas e colocações, disseram-lhe: você está dominado por um demônio? Logo depois de Jesus curar aquele cego de nascença, os fariseus queriam impedir que o beneficiado rendesse glória ao Salvador Jesus. E então lhe disseram: dá glória a Deus, mas não a este homem, Jesus, pois nós sabemos que ele é pecador. Os próprios sacerdotes, na festa dos tabernáculos, chamaram Jesus de enganador. E diante de Pôncio Pilatos, eles afirmaram que Jesus era um embusteiro. Mas imediatamente depois do relatório atualizado dos discípulos para Jesus, Jesus faz uma outra pergunta. Uma pergunta direta, olho no olho. E vocês? Sim, quem vocês dizem que eu sou? Ainda bem que nesta ocasião, Simão Pedro se encheu de coragem, de ousadia. E num dos seus momentos mais iluminados, ele declarou que Jesus era o Cristo, o Messias, há muito anunciado pelos profetas. Em nome do grupo, Pedro resumiu toda a verdade nestas 5 palavras: o Senhor é o Messias. Que bela e preciosa resposta. Mas o Evangelho de Mateus, nos relata que Jesus ficou muito contente com essa confissão impulsiva de Pedro e lhe dirigiu elogios em profusão. Jesus lhe disse: Simão, filho de João, você é feliz. Você é feliz porque esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas esta verdade veio diretamente do meu Pai que está no céu. Entretanto, este momento mais brilhante do apóstolo Pedro, em seguida foi acompanhado por uma de suas maiores bobagens. Pois quando Jesus afirmou sobre a necessidade da sua morte em sacrifício, Pedro teve o atrevimento de repreender o Salvador. E o Salvador então o identifica como sendo objeto do engano de Satanás. Meus ouvintes, estas cenas revelam algo que marcou um momento bastante crítico na história da vida de Jesus.
Esta ocasião, por assim dizer, foi o divisor de águas no ministério de Jesus. E é útil aqui nós comentarmos brevemente o seguinte sobre o contexto histórico da época. Por mais de 700 anos, Israel havia sido oprimido por sucessivos impérios. O Império Assírio, Babilônico, Persa, da Grécia e, por fim, de Roma. Na virada para o primeiro século, surgiram um grande número de movimentos apocalípticos, cujos líderes faziam promessas mirabolantes. Eles diziam que Jeová iria intervir através do Messias, e os inimigos do povo de Israel seriam totalmente destruídos num conflito violento e sangrento. E a era messiânica de paz e de liberdade então se estabeleceria. No entanto, meus ouvintes, Jesus não tinha vindo para ser nenhum tipo de Messias militar. Agora, então, uma vez que o apóstolo Pedro fizera aquela confissão pública, uma confissão explícita de que Jesus era o Messias, principalmente os discípulos deveriam estar prontos para saber sobre os seus sofrimentos e sobre a necessidade de uma cruz. O Senhor é o Messias. Jesus aceitou essa confissão de Pedro. E de fato, ele é o Messias verdadeiro. E a partir daquele instante, o Salvador então faz uma mudança estratégica. Ele não queria que as pessoas soubessem que ele era o Messias, até que elas estivessem prontas para compreender realmente a natureza da sua missão. E isso explica este pedido quase agressivo de Jesus para que os discípulos mantivessem silêncio, segredo, acerca dos milagres que haviam acompanhado. E daí então Jesus deixa a Galileia e começa a caminhada em direção à capital, Jerusalém. E em vez de falar tanto mais às multidões, agora ele restringe a sua operação aos seus apóstolos, aos seus discípulos. E trabalha no sentido de prepará-los para que pudessem absorver a tarefa principal da sua vinda ao mundo e aceitar que esta sua missão aqui na terra exigiria o sofrimento e a morte que estão para acontecer. Pedro até pode ter entendido e compreendido qual era a identidade de Jesus. Mas logo ficou evidente de que ele tinha muito para aprender ainda sobre a verdadeira missão de Cristo Jesus. Ele quis que o seu mestre evitasse toda a dor e a própria morte, sem saber que justamente esta dor e esta morte é que traria a salvação para o mundo inteiro. A salvação do pecador tinha um preço a ser pago. Era a morte do Filho do Homem. Mas, 3 dias depois, ele ressuscitaria. Portanto, a vitória final não seria a morte. Pelo contrário, a morte seria derrotada e destruída pela vida.
E é extraordinário que Jesus, logo depois, deixou de se referir à sua cruz e passou a se referir à nossa cruz. Ele diz que, se alguém quer ser seu seguidor, deve esquecer os seus próprios interesses, se desprender das coisas deste mundo terreno, estar pronto para sofrer e morrer como ele, acompanhando-o com alegria e destemor, sem ter vergonha de confessar lealdade à pessoa do Filho de Deus e à sua mensagem e ensinamentos. Meus ouvintes, isto é uma novidade de vida. Isto é uma novidade de vida tão radical, mas tão radical, que ela não vem embutida no nosso certidão de nascimento. A nova vida que Cristo, o Messias, conquistou e nos oferece é algo que ninguém pode descobrir por si só. A este reconhecimento só se chega quando Deus Espírito Santo abre o coração da gente. É por isso que o evangelista Mateus anotou estas palavras de Jesus a Pedro. Esta verdade não foi revelada a você por nenhum ser humano, mas veio diretamente do meu Pai que está no céu. Se Deus não abre os nossos olhos e o nosso coração, ninguém verá Jesus como o Messias prometido. Ninguém verá Jesus como o Cristo Salvador. Ninguém verá em Jesus o seu verdadeiro amigo. Ninguém verá em Jesus o bom pastor que perdoa os pecados a todos aqueles que estão arrependidos dos mesmos. Mas este reconhecimento, esta confissão e esta convicção são colocados em nosso coração e em nossa boca, somente por obra e poder de Deus Espírito Santo. E Ele o faz mediante os meios da graça, ou seja, a palavra e os sacramentos, batismo e a Santa Ceia. E depois destas colocações, é óbvio que ninguém de nós vai sair daqui, deste culto, sem também ser questionado. E precisamente neste período da Quaresma, quando de uma maneira mais íntima, nós procuramos refletir sobre a caminhada de Jesus rumo ao Gólgota, é uma ocasião bem propícia de vocês e eu encararmos esta pergunta de Jesus também, frente a frente, olho no olho. Quem vocês dizem que eu sou? Pergunta Jesus a você e a mim. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus para você? O que ele significa para cada um de nós? A nossa resposta vai refletir o grau de relacionamento que nós mantemos com Jesus. A minha e a sua resposta, caro ouvinte, vai revelar o compromisso que até aqui nós assumimos e demonstramos com o Salvador Jesus Cristo. Que Deus então coloque em nossos lábios, mas especialmente em nosso coração e em nossa mente, uma confissão sincera e fiel, para que nós possamos realmente sentir e viver em paz, como esta, por exemplo, há pouco lida e dita pelo apóstolo Paulo na Epístola aos Romanos, capítulo 5. Jesus Cristo é aquele que nos dá vida na graça de Deus.
Jesus Cristo é aquele que nos alegra na esperança de participarmos da glória de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas por sua morte na cruz, Jesus Cristo nos tornou seus amigos. Quem vocês dizem que eu sou? Sinceramente, como cristãos luteranos, nós cremos e confessamos que Jesus Cristo, verdadeiro Deus, gerado do Pai desde a eternidade, e também verdadeiro homem, nascido da Virgem Maria, é meu Senhor. Pois Ele me remiu a mim, homem perdido e condenado, me resgatou e me salvou de todos os pecados, da morte e do poder do diabo, mas não com ouro ou prata, mas com o seu santo e precioso sangue e com sua inocente paixão e morte, para que eu lhe pertence e viva submisso a Ele em seu reino, e o sirva em eterna justiça, inocência e bem-aventurança. Assim como Ele ressuscitou dos mortos, vive e reina eternamente. Isto é certamente verdade. Quem vocês dizem que eu sou? Levemos conosco esta pergunta e diariamente, em nossa oração silenciosa, vamos com sinceridade e fidelidade responder para Jesus. Amém. E a paz de Deus, que excede todo humano entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.